Oi pessoal, bem-vindos ao nosso programa Viver Mais, feito com muito carinho e cuidado para vocês. E hoje eu começo com uma mensagem para vocês. Nesse mundo tão corrido, nessa vida de hoje onde tudo é feito com pressa, escolha valorizar o que é essencial, o que toca seu coração. Tudo é passageiro, transitório. Só o bem que fazemos e o amor que distribuímos nessa vida que permanece. Valorize as pessoas que estão perto de você nos momentos mais difíceis. As que ficaram quando tudo parecia escuro, porque são essas que realmente importam. Escolha andar com as pessoas que citaram seu nome numa sala cheia de oportunidades. Escolha estar ao lado, não das pessoas mais influentes e inteligentes, mas das que têm coração bom e que te amam de verdade. Porque essa é a verdadeira felicidade. Bom, e hoje o nosso programa está cheio de assuntos que eu sei que vocês vão adorar. É muita informação para você e sua família. Fica aí que é já já. Bom, e hoje eu estou aqui com o Dr. Rodolfo Costa. Ele é especialista em radiologia e proprietário da Domínio Imagem. Bem-vindo aqui ao nosso programa, Rodolfo. Obrigado, Paulo. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. É um prazer. Então, e a gente gosta muito de esclarecer algumas coisas que as pessoas sabem, só que assim, elas às vezes não procuram tanto, né? Fala um pouquinho pra gente já qual a importância da gente fazer esse exame, que são exames preventivos, né? Exato. Os exames de imagem, hoje eles são indispensáveis. O diagnóstico clínico por si só, muitas vezes não é o suficiente, então o acesso à tecnologia, aos métodos de imagem hoje está tão facilitado que não tem por que a gente deixar de realizá-los. É um complemento importantíssimo para o diagnóstico de diversas doenças em diversas especialidades. Mas hoje em dia talvez a gente procure mais, né? Mas assim, ainda tem essa resistência, né? Vou fazer exame, para que fazer exame, né? Tô bem, não é? Mas assim, às vezes fundamental e você detecta doenças até graves, é importante a sua saúde, né? As pessoas, muitas ainda têm essa cultura de não querer realizar o exame ou não querer procurar a doença, né, que muita gente fala, mas tem mudado um pouquinho, a gente vê que as pessoas estão mais conscientes. Acredito que esse pós-pandemia também tenha colocado um pouco, né, aquele medo das pessoas, elas viram a saúde mais vulnerável, então hoje as pessoas procuram mais os exames preventivos. A gente nota esse aumento na prática dos exames da nossa área na parte de imagem. Graças a Deus, então, acho que aos poucos, né, ainda muita gente tem essa mentalidade, mas a gente vê que tem melhorado, então as pessoas estão procurando mais, estão mais conscientes de se cuidar. E são exames fundamentais, né? Porque muitas vezes você detecta lesões pequenas que não são palpáveis clinicamente ou não são visíveis, né? Pela resolução que a gente tem hoje dos exames. Então é indispensável. E quais exames, por exemplo, vocês fazem? Existem vários, né? Fala um pouquinho pra gente e quais os mais procurados também, né? A gente faz praticamente todos os métodos de imagem. Os mais comuns, assim, que a gente vê de maior demanda são os exames de ultrassom. Acredito porque também eles cobrem diversas áreas, então tanto a parte ginecológica, obstetrícia, músculo-esquelética, medicina interna, enfim. Então atende a diversos especialistas clínicos, né, que acabam encaminhando esses exames. E também é um exame inofensivo, ele não usa radiação para gerar imagem. Por isso que é o exame da gestante. Então, assim, o fato dele ser um exame inofensivo, é um exame relativamente acessível também, é um exame de baixo custo. A gente vê que a maior demanda na área de imagem hoje é a ultrassonografia. O raio-x, que é aquele método mais antigo, tem até caído um pouco, ele ainda tem, né, a sua participação, mas tem se usado menos como se usava antigamente. Mamografia, que é aquele exame mandatório da mulher acima dos 40 anos para rastreio de câncer de mama. Tomografia, densitometria óssea, esses são os exames que a gente realiza e que são o principal aí da parte de medicina diagnóstica de imagem, né?
Eu ia te falar da mamografia, né? E graças a Deus, com campanhas, né, que é feita todo ano, né? O ano inteiro, né? Mas Outubro Rosa é muito forte, uma das campanhas mais fortes que tem. E tem crescido muito, né? A procura de mamografia, que é, nossa, quanto a gente fala que é fundamental para detectar o quanto antes, né? Para sua vida. Exato. É o câncer mais prevalente na mulher, quer dizer, é um exame que todo mundo já ouve, cansa de ouvir, né? A gente tem o Outubro Rosa, que acredito que dessas campanhas de saúde é o mais consolidado, né? O que as pessoas mais se mobilizam. Então, não tem por que a mulher não estar realizando. A gente sabe que é um exame desconfortável, ele faz a compressão da mama, mas, por incrível que pareça, algumas têm medo, ficam preocupadas em sentir dor, quer dizer, acabam abrindo mão de fazer esse exame, mas é super importante. Então, assim, embora desconfortável, é indispensável para a mulher. A gente tem, inclusive na clínica, uma sala de mamografia humanizada, que é um ambiente que tem um sistema audiovisual, então ele tem um sistema que passam imagens tranquilizadoras para a mulher, tem uma música calma, a iluminação também é específica, então tudo isso para tornar o ambiente mais calmo, porque além do desconforto da compressão, tem o desconforto psicológico de estar buscando um possível câncer. Às vezes Sim. a mulher já tem uma lesão palpável, ela já tem uma suspeita, então ela vai muito mais ansiosa. Então, assim, essa ambientação é um diferencial muito legal também. A gente fala muito de humanizado, né? Tratamento humanizado. Porque, graças a Deus, também, hoje em dia, todo mundo fala muito que, claro, a gente sempre olha a saúde, né? Física, mas aliada à saúde mental, né? Então, a pessoa está bem psicologicamente, né? Quando ela recebe até uma notícia, né? Ela tem que ter essa estrutura, né? Total, como ela como indivíduo, né? A gente tem que olhar para cada um, né? O paciente, não só a doença, né? O paciente. Total, sem dúvida. E até a forma como ela vai encarar, se ela tiver alguma condição, essa doença também essa condição psicológica e tudo da paciente faz a diferença no tratamento também, né? Por exemplo, os exames que você falou são relativamente tranquilos, né, de serem feitos, mas existe um incômodo ou outro. Algumas pessoas ainda hesitam fazer por esse pequeno incômodo que pode vir a evitar um grande incômodo futuro. Exatamente. Então, assim, na balança, né, vale se sacrificar um pouquinho ali para o exame, mas em prol de um diagnóstico precoce que às vezes vai mudar, inclusive o desfecho daquele câncer, né, de tratamento e tudo mais. Mas os exames que vocês fazem são relativamente tranquilos, né? Sim, todos são tranquilos. Todos são bem tranquilos. São todos, assim, muito simples, rápidos. O único possibilidade da paciente eventualmente ter um risco, vamos dizer, embora muito baixo, é quando se utiliza o contraste, mas não inclui isso na mamografia, isso é só no caso da tomografia, né, para nós. Então, ali sim, ela pode vir também reação alérgica, alguma coisa, mas assim, ainda muito ínfima e sempre a gente está estruturado para atender, né, isso também é feito um questionário antes, a gente não submete o paciente assim sem ter um histórico clínico, enfim. Então, isso seria o único risco, vamos dizer, na área de imagem. Mas fora isso, todos os exames são super tranquilos, então não tem por que o paciente não estar realizando. Você falou do contraste, muita gente tem esse receio, né? De ser... Que a gente ouve, às vezes tem um problema, ou outro, às vezes tem receio, mas quando o paciente você faz uma boa anamnese, quando ele está bem, é tranquilo, né? Com um bom profissional, como a gente fala. Não, é tranquilo. E assim, até legal a gente falar a respeito do contraste, né? Porque muitas vezes as pessoas não têm muito conhecimento e têm esse receio. A indústria farmacêutica também evoluiu, então esses contrastes eles estão menos alergênicos, assim, o potencial de reação está menor. Com os equipamentos mais modernos, você também pode usar protocolos de menor dose de contraste. Isso até foi uma herança da pandemia, porque na época houve uma falta dos insumos, então existem poucas fabricantes de contraste. Então, assim, essa medicação estava em escassez e aí os hospitais, as clínicas tiveram que adotar protocolos usando menos
contraste, e aí ficaram trabalhando dessa forma. Viram que dava para fazer, e assim está. E o contraste é muito valioso assim, na parte diagnóstica. Ele faz muita diferença, especialmente em paciente oncológico, em processo inflamatório, abdômen agudo, para estudo de vaso. Então, as angiotomografias são necessariamente com contraste. Então, assim, então é legal a gente desmistificar um pouquinho, porque hoje os riscos são muito baixos de reação alérgica, e sempre os serviços, por obrigação, eles têm que estar preparados também para reagir a isso, e medicações e tudo mais. Assim, é bom a gente falar, porque a gente pega dúvidas, né, do que a gente tem, né, do que se é falado. Então é bom saber, porque, como a gente está falando, fazer o exame, e até a gente falou muito de prevenção, mas quando você já tem uma doença, né, para ir acompanhando também, para ver a evolução, para ter o acompanhamento até para cirúrgico também, né, em outras doenças. Exato. Não só na área preventiva, mas também geralmente quando você tem uma condição, você faz um acompanhamento para ver a evolução. E então, assim, a parte de imagem hoje ela é muito indispensável, assim, é muito presente na medicina em diversas áreas, né? E como você falou de inovações até do contraste, cada vez mais está evoluindo, né? Tem uso até de inteligência artificial. Como que é a novidade aí que vem pela frente, né? O futuro, cada vez mais a gente está evoluindo de todas as formas para o melhor do paciente e do profissional também, né? Sem dúvida. Os equipamentos de imagem, eles são grandes, eles têm grandes sistemas computacionais ali, então eles caminham muito com a tecnologia, com as soluções, principalmente na parte de software, de processamento de imagem, da velocidade que esse exame é realizado, e aí entra a inteligência artificial. Hoje, na realidade, não tem ainda a inteligência artificial interpretando a imagem, como assim, fazendo uma análise de lesões ou doenças, mas sim fazendo aquele processamento mais eficiente. O que você antes demorava 40 minutos numa ressonância, hoje você demora 10 minutos ou menos. Então você ganha produtividade dentro de um serviço, o paciente tem mais tolerância ao exame, porque ele não precisa ficar tanto tempo ali, às vezes imóvel e desconfortável, tem gente que tem claustrofobia. E também a evolução tecnológica, tanto na parte de resolução, das imagens mais nítidas, e nos equipamentos com radiação, com uma menor dose de radiação. Então, hoje, os equipamentos eles emitem menos radiação para ter a mesma imagem naquele padrão dos antigos que demandavam uma carga de radiação maior. Por exemplo, hoje em dia as pessoas estão procurando mais fazer exame, tanto na parte do particular, né, de quem tem o convênio, né, quem tem um plano de saúde, quanto na parte pública mesmo, né, hospital público. As pessoas têm esses acessos já, graças a Deus, acredito que tem bastante, cada vez mais evoluindo. E elas têm procurado bastante? Tem aumentado. Na parte de saúde privada, mais. Então, os pacientes usuários de plano de saúde, a gente vê que costumam ter mais facilidade nos exames preventivos. Embora na rede pública exista programas de medicina preventiva, inclusive a gente está sediado na Praia Grande. Praia Grande é um município modelo na área de medicina de família e comunidade. Então eles fazem essa atenção primária, eles têm agentes de saúde, eles vão atrás do paciente. Então lá funciona muito bem, mas a gente sabe que não é todo município ou toda região do Brasil que funciona. Mas o SUS tem programas de medicina preventiva dentro da realidade, das condições, né, de cada região. Mas a gente vê que na saúde privada o aumento é expressivo. Tanto por conta dos colegas médicos, né, que são quem solicita os exames também. Sim, então eles estão pedindo mais exatamente. Exames. E tanto da conscientização dos pacientes. Mas hoje a população ela tem mais acesso também, até à informação, como a gente está fazendo, e de saber, mas também de, como você falou, o SUS tem esses programas, né, que eu acho muito importante para trazer, né, a pessoa a saber que ela pode ter acesso a esse exame, que é muito importante para ela, né? E cada vez acredito que evolui mais nessa área mais pública também, né? Acredito que sim, porque isso até como
estratégia econômica para o recurso público é importante, porque às vezes um diagnóstico feito de maneira antecipada, ele evita que o paciente seja internado ou que tenha um tratamento mais invasivo, mais oneroso. Então é bem-vindo tanto na parte pública quanto privada. Acredito que a tendência é que se olhe mais mesmo para esses exames preventivos. Fala-se muito das mulheres, né, que têm procurado, né, cuidar da saúde. É que acho que a mulher tem esse lado, né, também de cuidar. Mas os homens estão mais, estão um pouquinho mais do que era antes, mas as mulheres ainda lideram. Exato, né? as mulheres lideram, normalmente ali acima dos 40 anos, 35, 40, e principalmente no caso, né, como majoritariamente são mulheres, a maior área que a gente vê da prevenção é na parte de ginecologia, então tanto prevenção com os exames de mama, exames ginecológicos, mas quem lidera mesmo os serviços são as mulheres. Mas que idade você indica assim para já começar a fazer exames preventivos de várias áreas? A gente vê que o jovem, por ele não ter muitas vezes, ele ter menos risco das doenças, ele acaba não dando tanta importância, então ele procura menos o médico ou para fazer a parte preventiva. Então, normalmente são as mulheres ali acima dos seus 35, 40 anos, mas pode vir a ser importante também nos mais jovens. Tudo isso vai depender da avaliação do clínico. Por isso que é importante o paciente ele ter o seu médico, ele procurar no caso a mulher, o seu ginecologista, ou o homem, o urologista, ou um cardiologista, um clínico geral, que aí mediante a individualizar aquele paciente nas condições familiares que ele pode ter, de risco. Às vezes ele já tem uma doença de base que pode aumentar o risco de desenvolver outras, e aí sim ele vai indicar de forma mais assertiva o exame preventivo que ele deve fazer, que nem sempre é o mesmo para um ou para outro, ou às vezes a época de começar para um ou para outro é diferente. Então Sim. por isso que é importante, às vezes as pessoas têm aquele impulso de querer fazer o exame, ou ela põe na cabeça porque alguém teve alguma situação, um amigo, um vizinho, e ela quer fazer. Então às vezes não adianta, né, a gente se precipitar, o ideal é passar sempre num clínico, Sim. Mediante aquela avaliação clínica, o exame físico e tudo, aí sim o exame de imagem é indicado porque ele é um complemento diagnóstico. Uhum. Então por isso que é importante também conscientizar as pessoas a procurarem os seus médicos, né? Para daí sim estar fazendo o exame de forma mais direcionada. Qual exame você acha que além da mamografia está crescendo mais e que você indicaria para as pessoas que às vezes não têm esse conhecimento? A gente fala muito de mamografia, tomografia. Mas existem exames que as pessoas às vezes não sabem que é interessante procurar antes? Em geral, os exames eles evoluem, mas continuam os mesmos métodos, né? O que a gente vê que aumenta e que as pessoas estão procurando mais é o ultrassom. Sim, tá? ultrassom. Que ele vai se tornando mais que seria presente. De várias áreas do organismo, E né? aí ele contempla, por exemplo, ele avalia a tireoide, a mama, os órgãos ginecológicos, enfim, diversas estruturas, mas o que mais tem aumentado mesmo é o ultrassom. E hoje em dia o ultrassom, como que ele é feito? Explica um pouquinho como que é, porque como você falou que tem aumentado, cada vez mais também está evoluindo, né? Sim. O ultrassom ele é um método que ele forma aquela imagem que você vê através de ondas de ultrassom. Então aquele aparelhinho que passa na barriga, ele aquele aparelhinho. Com gel, isso, ele está emitindo uma onda, que embora seja uma onda sonora, ela não é audível aos nossos ouvidos, então por isso que a gente não ouve. Mas essa onda ela bate nas estruturas, nos tecidos que a gente tem, por exemplo, dentro da barriga, do fígado, do rim, da gordura do intestino, e aí conforme essa densidade, essa onda retorna e aí forma aquela imagenzinha ali na tela, através de um computador, de um processamento que tem ali. Então, como ele é um exame onde a imagem ela é feita por onda sonora, por isso que ele não faz mal. Então, por isso que pode fazer na gestação, que não afeta, né, o embrião, etc. Então, ele é um exame inofensivo nesse aspecto. Eu acredito também, por isso, que ele tenha aumentado, né, e seja mais difundido. Mas basicamente é isso. Então, assim, alguns têm um preparo específico, né, de jejum, eventualmente, ou às vezes alguma medicação, mas
Mas totalmente sem dor, né? Totalmente sem dor, exato. Sem dor, sem risco, né? Ah, então, e aí você falou que alguns têm claustrofobia, né? É mais na tomografia, Isso. que é mais assim, detalhado, né? Vamos dizer. Precisa entrar lá aquele que entra na cabine, né? Exatamente. Não sei como que chama. Aí é a tomografia e a ressonância, aqueles que você entra no tubo, né? O tubo. Que ele é bem fechadinho. A tomografia normalmente é rápida e a ressonância normalmente é mais lenta. Os dois entram. Os dois entram, dependendo do que você precisa pedir, né? Exato. E aí a ressonância é aquela que também tem um ruído, ela faz uns barulhos, assim. Essa aqui dá mais queixa de claustrofobia porque ela é mais demorada. A tomografia menos porque normalmente é o tempo de uma inspiração, de uma respiração rápida, né? Dependendo da estrutura, a extensão que você vai avaliar, mas ela costuma ter menos problemas de claustrofobia comparado à ressonância. Isso aí precisa para descobrir mais a fundo, vamos dizer. Isso, aí esses exames, eles são o topo da cadeia na parte diagnóstica de imagem. Também são indicações, às vezes, distintas, no caso da ressonância e tomografia. Então, a ressonância é muito boa para tecidos moles, assim, a parte de ortopedia, por exemplo, ligamentos, tendões, músculo. Já a tomografia é muito bom para a parte abdominal, então para dor abdominal, apendicite, angiotomografias, que são exames de vasos. Então, cada um tem suas indicações. Esses são os mais sofisticados, né, na área. Como eu falei, todos esses têm na Domínio Imagem. Fala um pouquinho sobre a clínica, o que vocês fazem. Você falou que tem essa parte humanizada, que eu acho muito importante também, né? Fala um pouquinho de como que é. Isso, a gente faz a tomografia, ultrassom, mamografia, densitometria e raio-x. E a gente tem lá essa sala especial da sala da mamografia, tem essa ambientação, né, para o paciente se sentir mais confortável. E não é só a sala humanizada, mas a gente traduz, né, esse espírito na clínica toda. Então, desde da recepção, né? A gente tem um acolhimento inicial ali do paciente, já desde a porta da clínica, antes de passar com a recepcionista. Tem uma equipe médica também já antiga, né, que a gente está trabalhando junto, então um pessoal muito competente. E muitas vezes, né, a gente, como médico, olha a qualificação, a qualidade técnica dos exames, que às vezes o paciente não tem acesso a saber a formação daquele profissional, ou ele também não tem capacidade de interpretar uma informação mais específica. Então a percepção muitas vezes de qualidade do paciente é a infraestrutura, é o atendimento humanizado. Então assim, a gente consegue ter tanto uma visão técnica quanto humana ali do atendimento. Como a gente falou, é fundamental, é uma experiência, né, que você estaria já, como você falou, apreensivo também, né, de que tem que fazer um exame também, ou se você já tem uma doença, né. Graças a Deus, hoje em dia está evoluindo cada vez mais, como a gente falou, e a imagem está aí para isso, os exames estão para auxiliar, né, para você conseguir cada vez mais. E a gente tem essa longevidade, né, graças a Deus, aqui na Baixada, cada vez mais idosos, né? A gente está com esses tratamentos e cada vez as pessoas se cuidando mais, eu acredito, e por isso que a Baixada é tão forte, né? Nos idosos, com qualidade de vida, isso é muito importante. Né? São pessoas mais que elas requerem um atendimento diferenciado, né? Então, assim, a expectativa do idoso é diferente do jovem, e muitas vezes está fragilizado, então, assim, a gente tem que ter um treinamento com a equipe todo específico para dar o melhor para essas pessoas, né? Como a gente fala, sempre procurando um bom profissional, um lugar qualificado, que tenha esse olhar, né, para o paciente como um todo. Obrigada pela participação. Passa o contato direitinho da clínica, fala para a gente, para quem quiser procurar e saber mais um pouco também. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês. A gente tem um Instagram que é mais fácil de acessar, lá tem o endereço, é o @domínioimagem, e a gente fica na rua Luiz Antônio de Andrade Vieira, número 216, no Boqueirão, em Praia Grande. É isso, obrigada por participar aqui do programa e esclarecer mais para informação, né, para a população. Eu que agradeço, Paulo. É isso, gente, cuidar da saúde, como eu sempre falo, é a gente poder viver mais e se cuidar com qualidade de vida. E agora eu vou dar uma dica para vocês que eu tô amando para cuidar dos meus cabelos.
é a chapinha Brilliance, que chegou no Brasil. É uma marca dos Estados Unidos que é referência e inovação no mundo da beleza e agora está aqui disponível para venda. A chapinha Brilliance é 2 em 1, ela enrola e alisa os cabelos. Com a ponta que não esquenta, ela permite que você enrole o cabelo com efeito de babyliss. Esse negócio de carregar 2 ou 3 produtos na mala acabou. A Brilliance tem placas de titânio e com isso ela não estraga os cabelos. Tem visor de LED, cabo de 2,70 m e desligamento automático para não ter perigo com aqueles que esquecem ligado na tomada, né? Um verdadeiro marco para quem busca fios mais brilhantes, sedosos e modelados com praticidade e sofisticação. Eu tenho a minha, gente, e facilita muito o meu dia a dia que é corrido. É um efeito de salão que a gente consegue fazer em casa. Aponta a câmera do seu celular para esse QR Code e siga o Instagram para adquirir a sua. Bom, e agora eu quero dar uma dica para vocês de restaurante, a Churrascaria Tertúlia. Tem anos e anos de tradição, que é um lugar que aquece meu coração, que eu já conheço. Então eu gosto de recomendar para vocês que foi maravilhoso, uma experiência incrível. E eu acho que é assim, restaurante tem que ter essa experiência, desde a entrada, os pratos, variedades, rodízio impecável e claro, as carnes, né? Cortes de carnes maravilhosos. Eu vou mostrar como foi minha experiência para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Quem não conhece ainda, vai conhecer, pois eu tenho certeza que muita gente já conhece, que é uma churrascaria de muita tradição em Santos. Logo na entrada a gente já vê o restaurante bem amplo, né? Com a recepção dos garçons. Todo mundo é muito bem acolhido no restaurante, nessa churrascaria maravilhosa, que você já vê várias entradas, frios, para acompanhar o prato principal, que é, claro, a carne, né? A churrascaria com variedade de carnes, todos os cortes que a gente ama, e os garçons são muito dinâmicos, estão sempre na mesa, querendo saber como vocês estão, passando várias vezes em todas as mesas e vocês não têm ideia do sabor. É maravilhoso. Em Santos é tradição a churrascaria Tertúlia, que tem muita variedade de comida e é muito bom. Tem também os acompanhamentos, os pratos quentes, muitas variedades também, que eles vão servindo no rodízio. Batata frita, polenta frita, anéis de cebola. É só você pedir, eles trazem também na mesa para vocês. A carne que você solicitar, que você tiver com vontade de comer novamente, e é uma delícia. E claro que eu não poderia deixar de experimentar os drinks da casa. Se você for comer, pede também drink, que eu não saberia escolher. É um mais gostoso que o outro, sabores diferenciados. O serviço também dos drinks é diferenciado, licor ao final. Vocês vão adorar, não pode faltar. E claro, para fechar com chave de ouro essa experiência, tem que pedir uma sobremesa, que eu particularmente amo sobremesa. Eu queria pedir todas e eu provei algumas, recomendo, uma mais gostosa que a outra. Doces diferenciados que eu tenho certeza que vocês gostam, os melhores. Tem um cardápio riquíssimo de sobremesas, vocês não podem deixar de pedir, que é uma delícia, é uma das partes mais gostosas da experiência mesmo, da churrascaria Tertúlia aqui da cidade de Santos. Vocês viram? Foi uma experiência maravilhosa, um momento especial mesmo, que eu quis dar essa dica para vocês. Então, para quem quiser conhecer, tá aqui o endereço dessa churrascaria maravilhosa, Churrascaria Tertúlia, para quem não conhece e para quem já conhece também, para ir novamente, tá cada vez melhor. Eu quero agradecer a recepção de todo mundo responsável que recebeu a gente assim com muito carinho. Eles estão te esperando para receber vocês também e a família de vocês, amigos, porque como eu falei, eu gosto de lugares que aquecem nosso coração, né? Que a gente possa levar nossa família e as pessoas que a gente ama, né? Então você leva a sua família, seus amigos, realmente é um lugar muito acolhedor e aconchegante e eu quis dar essa dica para vocês e a gente te espera lá no restaurante. Bom, pessoal, e hoje a gente está encerrando o nosso programa. Eu espero que vocês tenham curtido tudo que a gente mostrou para vocês e todos os assuntos que a gente discutiu hoje, que são sempre de muita importância para cuidar da sua saúde e do seu bem-estar. Então, eu espero vocês semana que vem, todo domingo, às 8 da manhã, para a gente falar mais sobre saúde, bem-estar, beleza e tudo que te faz bem. Um grande beijo, fiquem com Deus e até lá!